Boa noite, meus queridos, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Betel aqui em Jaru. Eu sou o pastor Paulo, pastor da igreja. E hoje quero compartilhar com todos os amigos, irmãos e ouvintes o nosso estudo de número 5 sobre a vida de Paulo. O tema de hoje é Primeiro Concílio da Igreja ou Assembleia em Jerusalém. Hoje é 16 de junho de 2020. Barnabé e Paulo, depois de 3 anos, retornaram da primeira viagem missionária e chegaram na igreja de Antioquia da Síria. É o nosso estudo anterior, falou sobre a primeira viagem missionária. Com muita alegria, eles contavam tudo o que ocorreu na primeira viagem missionária. Daí, alguns dias, chegou ali também o apóstolo Pedro e se ajuntou com Paulo e Barnabé e com muita alegria estavam ali na igreja de Antioquia, no meio dos irmãos. Todos, inclusive o apóstolo Pedro, todos eles comiam com os gentios, se alegravam com eles. Isto se deu no início do ano 50 depois de Cristo. Porém, passado alguns dias, vieram alguns indivíduos da Judéia, desceram da Judéia até Antioquia. Judéia, região da Jerusalém. Começaram a ensinar os irmãos gentios o seguinte, abre aspas, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Fecha aspas. Está em Atos 15, 1 e 24 e Gálatas 2:12. Assim, estes irmãos queriam obrigar a todos os gentios, que eram novos convertidos, a circuncidarem-se segundo o costume da lei de Moisés para serem salvos. Pedro, temendo os irmãos da circuncisão, esses que vieram de Jerusalém, ele começou a vacilar e se afastou dos irmãos gentios novos convertidos, o que também incentivou os outros irmãos judeus a começarem a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Mas Paulo ficou firme e defendeu a causa da liberdade cristã. E agora estava uma confusão só no meio dos crentes. A pergunta na mente dos novos na fé, dos gentios, era: em quem acreditar? O que se deve fazer? Circuncidar ou não? Assim, a igreja se reuniu em Antioquia para resolver essa discussão que veio à tona e veio essa grande confusão. Na reunião estavam ali os gentios convertidos, os gregos, né? E que não eram circuncidados. E estavam também os judeus circuncidados que haviam convertidos. Estava também Paulo presente, Pedro, Barnabé e os judaizantes, o grupo que veio de Jerusalém. Houve grande discussão sobre o assunto. Paulo, percebendo que não se procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, ele repreendeu a Pedro na presença de todos. Claro que não com arrogância, mas como um amigo e apóstolo, de maneira cordial e ainda com toda retidão. Mas com firmeza, Paulo disse-lhe, na presença de todos, disse assim, abre aspas, se tu, Pedro, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Fecha aspas. E assim terminou este culto ou essa reunião na igreja, no meio dessa discussão. Após essa reunião, o apóstolo Pedro voltou imediatamente para Jerusalém. Contudo, eu, pastor Paulo, penso que o apóstolo Pedro, antes de partir para Jerusalém, sentou-se juntamente com o apóstolo Paulo, em particular para colocar os pingos nos i, isto é, para esclarecerem as dúvidas por meio da Escritura Sagrada
e para formularem argumentos teológicos, bíblicos sobre o assunto tão difícil. Eu penso isso com base em Atos 15, 7 a 11. Devido a essa confusão surgida mais tarde nas igrejas da Galáxia, a mesma confusão surgiu na cabeça daqueles irmãos da igreja da Galácia, eu penso que, com base na carta aos Gálatas, que a comitiva de judaizantes de Jerusalém seguiram para a Galácia, ensinando suas heresias, isto é, salvação pelas obras da carne. Então, aquele grupo, Pedro voltou para Jerusalém, Paulo e Barnabé continuam em Antioquia, aquele grupo de judaizantes foi para a região da Galácia. Na igreja de Antioquia agora havia uma incógnita na mente de todos. Teremos de circuncidar? Haveremos de exigir de todos os novos crentes que se façam circuncisão? E depois de muita discussão, a igreja resolveu enviar Paulo e Barnabé para Jerusalém, a fim de consultarem os apóstolos e os anciãos a respeito da questão. Em Atos 15, 2. E estes dois representantes tomaram a estrada romana ao longo da costa da Síria, passando por Samaria. Narraram como foi a viagem missionária entre os gentios. Paulo trouxe muita alegria aos irmãos de Samaria, quando lhes contou a conversão dos gentios e como tinha boa aceitação nas igrejas. Dali, chegando a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram recebidos numa reunião geral da igreja. E ali apresentaram o relatório do seu trabalho entre os gentios, explicando-lhes o propósito da sua missão. Naquele momento que Paulo estava explicando, levantaram-se todos do partido judaizante, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido em Jesus Cristo, pessoas que eram agora crentes em Jesus, mas eram judeus, eles dizendo assim, levantou naquela reunião, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E diante desse questionamento, isso foi nos meados do ano 50, promoveu-se uma sessão especial dos apóstolos e presbíteros, anciãos para o cuidadoso exame a darem uma decisão sobre o assunto. Então, esse primeiro concílio se deu no ano 50. Foi preciso, depois dessa reunião, convocar esse concílio. Estava todo mundo discutindo, então agora marcou o concílio da igreja. Nessa assembleia, sendo o primeiro concílio da igreja, com ardor mesmo, Pedro defendeu calorosamente a liberdade que os novos crentes deveriam gozar, descrevendo sua experiência, dizendo que Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Atos 15, 9. E assim toda a multidão ficou em silêncio. Então eles deram a palavra a Paulo e a Barnabé para discursarem sobre o assunto. Eles contaram quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Versículo 12 de Atos 15. O nosso estudo de hoje é Atos 15. E, por fim, nessa assembleia, Tiago, que é filho de Maria, mãe de Jesus Cristo, Gálatas 1,19, como um presidente desse concílio, fez um lindo discurso, que está lá em Atos 15, versículo 13 a 21, e promulgou o acordo que o jugo imposto aos gentios convertidos não deveria exigir mais do que a abstinência das contaminações dos ídolos, da fornicação e daquilo que era sufocado e do sangue. Desta maneira, o concílio decidiu que os pagãos, isto é, os gentios convertidos a Cristo Jesus, o Salvador, não precisavam converter-se ao judaísmo, passando pelo ritual da circuncisão. Isso foi uma decisão muito importante, muito mesmo. Então o concílio, os apóstolos e os presbíteros presentes, fizeram eleição de 2 homens para acompanharem Paulo e Barnabé até a igreja da Antioquia da Síria, levando uma carta, documento a respeito das decisões ali aprovadas. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas. A carta tinha o seguinte teor. Eu achei importante ler a carta aqui para os irmãos. Os irmãos, tanto os apóstolos como presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização,
vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Ponto. Encerrou a carta. Assim que terminou. Os quatro viajaram então para Antioquia e a carta foi lida lá na igreja reunida. A satisfação foi geral, toda a igreja se alegrou com a decisão. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Os dois ficaram juntamente com Paulo e Barnabé, ensinando e pregando a palavra do Senhor por algum tempo. Aí depois Judas regressou a Jerusalém, enquanto Silas permaneceu em Antioquia. Alguns dias depois, Paulo chamou Barnabé e disse: voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Pois Paulo tinha preocupação com seus filhos na fé das igrejas recém-organizadas na primeira viagem. Barnabé respondeu: boa ideia, vamos levar conosco meu primo João? Paulo respondeu: não acho justo levarmos ele. Ele nos abandonou na primeira viagem, quando estávamos na Panfilha, e não se animou a terminar juntamente conosco. E daí houve uma discussão tão grande que vieram a separar-se. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, e Paulo escolheu para Silas para ir com ele, e juntos partiram para a segunda viagem missionária, encomendados pelos irmãos à graça do Senhor. E o nosso próximo assunto será a segunda viagem missionária. As lições que nós aprendemos da história de hoje. Primeira lição: insubmissão, um perigo para a igreja. Nessa história de hoje, meus irmãos, vimos sobre a reunião do primeiro concílio da igreja para tratar de assuntos de grande controvérsia na igreja. Ninguém tomou decisão sozinha. Certamente nós já ouvimos falar daqueles que sentem donos da igreja. Suas atuações variam desde a atitude de rebeldia até semear discórdia e, consequentemente, divisão da igreja. Isso é um grave pecado. Essas pessoas perderam o foco do cristianismo, achando que não precisa mais de liderança lhes ensinar coisa alguma. Acham que a liderança já ensinou o que tinha de ensinar, mas certamente não conseguem nem mesmo amarrar os seus sapatos do evangelho sozinhas. São crianças espirituais com crises de adolescentes. Ainda precisam de leite. E essas pessoas acham que porque leram uma meia dúzia de livros, não precisam aprender mais nada com seus pastores. É deste tipo de atitude que João escreveu, abre aspas, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, fecha aspas, Apocalipse 3,17. Para provar que alguma atitude está errada, meus irmãos, e é pecado, tem de se mostrar biblicamente, não o achismo de cada um. E baseado nesse achismo, as pessoas acabam por semear discórdia entre o pastor e o restante da igreja. As autoridades da igreja estão constituídas para servir a igreja e deve ser respeitada. Romanos 13:1. Agora, esse desrespeito, também nós vimos desrespeito às autoridades. Foi o comportamento de Miriam e Arão contra Moisés. Depois Corá e sua turma se juntaram também contra Moisés. Depois nós vimos Absalão também se rebelou contra Davi, seu pai. E são atitudes de muitos outros na Bíblia, como a do grupo de judaizantes aqui dessa história, que vieram de Jerusalém, não se mostraram submissos à liderança que Deus colocou na igreja. Saíram esse grupo ensinando heresias. A razão de existir pastores e mestres na igreja é exatamente para educar os crentes na verdade. Paulo afirma em Efésios 4, versículo 11 a 14, essa razão de existência desses líderes. Rejeitar a orientação dos homens
destes homens, líderes da igreja, é rejeitar a ordenação divina. Eu não estou defendendo uma submissão cega ao pastor da igreja, mas defendendo que o ensino dado pelos pastores seja submetido à palavra de Deus, como faziam os crentes da Bereia, e sejam respeitados. Se a educação não fosse necessária para ensinar a igreja, os apóstolos não teriam de ter passado por um seminário intensivo de 3 anos com o próprio Jesus, né, o Deus encarnado, lhes ensinando sobre tudo que deveria ensinar a igreja. 1 Coríntios 14, 40 diz assim: tudo, porém, seja feito com ordem e decência, ou com decência e ordem. Paulo não desrespeitou o apóstolo Pedro, mas instruiu com amor. E Pedro, reconhecendo a grande capacidade do Paulo e sua pouca instrução, sua própria pouca instrução, pois Pedro era semi-analfabeto, ele escreveu mais tarde que nas cartas paulinas há certas coisas difíceis de entender. Mesmo o grande apóstolo Pedro submeteu-se àquele que tinha o dom de ensino. Ele aprendeu tanto com Paulo que depois foi ele o grande líder na reunião em Jerusalém em defesa do ensino bíblico de Paulo. Portanto, meus queridos irmãos ouvintes da palavra de Deus, se você tem alguma dúvida teológica ou sobre o governo da igreja, ou tem alguma sugestão para melhorar o trabalho da igreja como um todo, procure as autoridades da igreja. Elas estão prontas para ouvir cada uma de suas ovelhas, as quais o Supremo Pastor lhes confiou. Segunda lição: o modelo presbiteriano. Nós encontramos aqui nessa história. Paulo escreveu assim para Tito, capítulo 1, versículo 5, seu filho na fé, escreveu assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Meus irmãos, existem muitas pessoas que tendem a rejeitar qualquer tipo de organização. Algumas igrejas nascem de um lindo ideal que pretende voltar aos dias do Novo Testamento, quando não havia denominações, nem estrutura como as que hoje existem. E chegam a dizer que a estrutura pode se tornar um problema na igreja. Entretanto, não podemos negá-las, pois isso seria comprometer o seu crescimento e o ensino bíblico quanto à organização do povo de Deus. Não podemos negar a estrutura da igreja. Enquanto a igreja era pequena, não havia problema, mas com o crescimento apareceram problemas. Portanto, foi necessário instituir uma forma melhor de organização da igreja, como aconteceu em Atos 6. Não podemos ver a organização como um desvio da proposta original de Jesus. Então a igreja tem que trabalhar de forma organizada, com liderança, que esse é um modelo que vem na Bíblia desde o Velho Testamento. E no sentido geral, as igrejas reconhecidas como cristãs apresentam as seguintes formas de governo. Primeiro, episcopal. Os episcopais afirmam que Cristo, como cabeça da igreja, confiou seu governo direta e exclusivamente a uma ordem de bispo, considerado estes como sucessores dos apóstolos, e que ele constituiu esses bispos em uma ordem separada, independente e capacitada para perpetuar-se. Esse tipo de governo, apesar de não ser esta a ideia primária, mas acaba por centralizar o poder da decisão na igreja em uma só pessoa. E a Bíblia apresenta uma relação das características de quem poderia ser apóstolos, em Atos 1, 16 a 22. Ao ler esse texto das Escrituras Sagradas, você verá que não há mais apóstolos, pois todos os 12 já morreram. Existe outro sistema de igreja que é o congregacional, de governo congregacional, também chamado sistema de independência. Cada igreja local ou congregação é uma igreja completa, independente de todas as demais. E nesse tipo de igreja, o poder do governo fica exclusivamente com todos os membros da igreja, que têm autoridade para regulamentar seus próprios assuntos. Para todos os assuntos relevantes, faz-se necessário, então, reunir todos os membros em assembleia. É o governo da congregação, por isso que é chamado congregacional. O terceiro modelo de governo é o representativo ou presbiteriano. O governo representativo, a congregação elege seus representantes para tratar do governo da congregação ou da igreja. As igrejas presbiterianas não acreditam em nenhum governo de um homem só, seja pastor, presbítero ou bispo. Pouco acreditam em governo popular.
Elas elegem presbíteros, regentes como seus representantes e, junto com os ministros, formam um conselho para governar a igreja local. Então, não acredita nesse tipo de governo que fica na mão de uma pessoa só ou de outro governo. Vocês vão estar aprendendo isso aqui no concílio hoje, que vocês estão ouvindo essa história. Portanto, Cristo exerce a autoridade suprema por sua providência na história. Apocalipse 3:7. E pelo Espírito Santo, isto é, através do impulso íntimo, distribuição de dons e chamado para os serviços especiais, e pela palavra escrita. Na Bíblia temos princípio básico de governo e administração. Então é assim que Cristo exerce autoridade sobre a igreja. O termo presbítero, do qual o sistema presbiteriano toma nome, remonta aos tempos antigos. Seu significado, precisamente, é o mais velho, ou ancião. E depois passou a ter um significado de autoridade constituída ou eleita. Ao estudar a Bíblia, vamos descobrir que, primeiro, a igreja de Jerusalém tinha presbíteros, Atos 11, 27 a 30. Segundo, Paulo e Barnabé ordenaram presbítero em sua primeira viagem missionária, Atos 14, 23. Terceiro, havia presbítero em Éfeso, Atos 20, 17, e em Filipos, Filipenses 1, 1. Quarto, as epístolas pastorais fazem menção dos presbíteros, 1 Timóteo 3, 1 e 2, Tito 1, 5 a 7. Quinto, merece atenção o fato de serem mencionados no plural, 1 Coríntios 12, 28, 1 Timóteo 5, 17, Hebreus 13, 7 e 24 e 1 Pedro 1, 5. Sexto, eram escolhidos pelo povo como pessoas qualificadas para governar a igreja, Atos 14, 23. Portanto, o governo presbiteriano serviu e serve de inspiração a vários regimes democráticos ao redor do mundo, principalmente no que diz respeito às esferas do poder. A forma do governo consiste numa ordem crescente de conselhos. O menor de todo o conselho é o conselho da igreja local, formado pelos ministros, docentes, pastores e pelos ministros regentes, os leigos, presbíteros. Acima dos conselhos locais se encontra o presbitério, formado pelos presbíteros representantes de cada igreja da sua área de abrangência. E acima do presbitério está o sínodo, formado pelos representantes de vários presbitérios. E como instância máxima de apelação e decisão sobre a igreja está a Assembleia Geral, ou o Supremo Concílio, que toma todas as decisões sobre a igreja e trata todos os assuntos externos, ficando a cargo de exercer poder jurídico sobre decisões tomadas por conselhos inferiores. É o que vimos na Bíblia hoje, na história, o Concílio de Jerusalém. Portanto, aprende-se que a igreja presbiteriana segue um modelo de governo da igreja, baseado na palavra de Deus. Terceira lição. Todo trabalho de avanço missionário deve ser feito sob a bênção das autoridades constituídas por Deus. No texto da história, vimos que os missionários partiram para a segunda viagem missionária encomendados pelos irmãos à igreja, à graça do Senhor. Então, essa palavra encomendados, que é paradodime, significa entregar nas mãos de outro, significa entregar a alguém algo para guardar, significa usar, significa cuidar, lidar, confiar, recomendar. Então entendemos duas verdades aqui, nesse texto da palavra de Deus, que eles foram encomendados à graça do Senhor. Entendemos primeiro, os missionários saíram debaixo das bênçãos da igreja, como no início da primeira viagem missionária. A igreja estaria zelando, orando, intercedendo, suprindo o necessário possível para a viagem deles. Segundo, aprendemos que os missionários foram ao mesmo tempo confiados às mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso para que cuidasse deles. Assim, irmãos, tanto os irmãos da igreja e os que o enviaram, e também o próprio Deus estará zelando por ele, pelos missionários. Então, todo o trabalho de avanço missionário deve ser feito sob a bênção das autoridades constituídas por Deus. Importante, entretanto, é importante ressaltar que isto não se refere à missão de cada um de nós, cristãos, de estarmos evangelizando o próximo, o mais próximo de nós, a cada oportunidade. Isso é nossa responsabilidade do cotidiano. Uma coisa, como diz o outro, outra coisa. Ser missionário e ser enviado pela igreja é uma coisa. E você, como missionário no mundo, é um cristão que deve estar falando de Cristo em toda oportunidade. Quarta lição. Aprendemos que devemos manter a pureza do corpo e da alma.
na história de hoje. Aquele primeiro documento do primeiro concílio da igreja é válido até hoje às igrejas de Jesus Cristo. Ele diz aos cristãos, abre aspas, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Você prestou bem atenção? Você já ouviu falar de gostar de comer chouriço, que é feito só com sangue? Não deve se comer com sangue, que é proibido. Também não se deve comer coisas sacrificadas a ídolos. E também não deve existir relações sexuais ilícitas. Devemos temer a Deus e obedecer os seus ensinos, pois isso terá consequência para nossa alma e corpo na eternidade sem fim. Jesus disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Portanto, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, a recomendação do concílio a todos os crentes é para que sejamos livres da contaminação do pecado, que sejamos puros. Essa é a quarta lição. Concluindo nosso estudo, 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para isso é preciso que nunca sermos ou sejamos insubmissos às autoridades constituídas por Deus. Caso você, querido ouvinte da palavra de Deus, tenha alguma dúvida sobre a igreja, sobre o sacramento, ou sobre outro tipo de problema, ou que precise de um conselho em alguma situação, lembre-se que foi para isso mesmo que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Então, você pode procurar o pastor ou um dos presbíteros, alguém da liderança, para orientar a sua vida, para opinar, você sendo membro da igreja, ou mesmo para buscar um aconselhamento. Que sejamos instrumentos úteis na mão de Deus para abençoar a igreja de Cristo. Que Deus assim abençoe a sua vida. Que neste primeiro concílio se observe bem este documento. Observe bem a forma de governo que foi constituída a igreja desde o princípio. E que você possa buscar a Deus e servir a Deus de corpo e alma, em todo instante da sua vida, com temor e tremor. Sabendo que o que nós fazemos aqui, o que vivemos aqui, tem efeito para a eternidade. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia onde pudemos estudar a Tua palavra e aprender da mesma. O Senhor é o Deus eterno, a rocha eterna, o Deus que conduz todas as coisas e o Senhor que enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, o único Senhor, o único Salvador. Muito obrigado, o único que pode interceder. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor para conosco. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Perdoa a Tua igreja quando algum irmão negligencia a missão de falar de Cristo ao mundo, de ser luz. E por isso nós pedimos, perdoa, Senhor Deus, cientes do Seu perdão, pois o Senhor prometeu que um coração quebrantado e contrito não despreza. O Senhor prometeu que ele confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós pedimos e agradecemos já pelo perdão dos pecados. E agora, Pai, eu peço pela igreja, desperta o coração de cada irmão para evangelizar, para falar de Jesus, para ser luz, para santificar corpo e alma, e para respeitar a igreja, a autoridade. Também concede a cada um a humildade de buscar conhecimento, buscar conselho, porque assim nós devemos na igreja um cuidar do outro. Eu peço pela minha vida e pela vida de cada um da igreja. Peço pelas famílias enlutadas, pelos irmãos que passam dificuldades,